Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, te trazendo muita paz, muita alegria e saúde é o que eu desejo a todos vocês. Aqui mais uma vez o seu irmão Adailton trazendo uma rica palavra de Deus para o seu coração. Desde já peço que nos ajude deixando o seu like, compartilhando, para que a obra do Senhor venha crescer cada dia mais. É esse o nosso desejo, a nossa intenção. E a palavra de hoje vai se encontrar na carta de Tiago, no capítulo 1, verso 2, e vai nos dizer assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a sua perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, meus amigos, aqui na carta de Tiago, Tiago, irmão de Jesus, a sua carta é considerada como a carta de Provérbios do Novo Testamento, também considerada como uma carta prática, a qual, por ser pequena, mas de grande valor, de grande importância, a qual ele nos direciona à caminhada cristã, ele nos orienta, a qual ele escreve essa carta para orientar ali a igreja. Sabemos que Tiago também é considerado como um dos pilares ali da igreja de Jerusalém, a base, né? E Tiago orienta a caminhada cristã, né? A caminhada direcionada por Deus, pautada em Deus. Ele vai nos falar na sua carta, ele vai falar, vai citar vários direcionamentos sobre sabedoria, sobre guardar a língua, sobre contendas, né? Ele vai falar também da, da submissão a Deus, vai falar do amor ao dinheiro, né? Então, o Tiago ele vai orientar a caminhada cristã, a como nós devemos agir, a qual devemos nos conduzir. E Tiago orienta, né, nessa caminhada, na caminhada cristã, a qual nós devemos ser orientados, devemos buscar direcionamento, né, devemos buscar o revestimento do Espírito Santo, não acharmos que somos capazes de fazer tudo ou realizar tudo sozinho, a qual nós sempre vamos precisar do direcionamento de Deus na nossa vida, do direcionamento do Espírito Santo na nossa vida. Mas para isso nós temos que buscar uma intimidade, nós temos que buscar um relacionamento para com Deus, para que assim nós venhamos ouvir a voz do Senhor em nosso coração. Por isso que ele começa na sua carta dizendo assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Aí você pode se perguntar, mas por quê? Por que alegria? Se estamos passando por provas, se estamos passando por lutas. A gente olha para essa, essa, esse contexto e nos pegamos desse incógnito e dizemos, não, está errado. Não, mas está certo. Porque se as provas estão vindo é, se as tribulações estão vindo, é porque nós estamos no caminho certo. Aqui nós não viemos agradar as pessoas, mas nós viemos trazer palavra de salvação às pessoas, para que assim, através da palavra, o Espírito Santo venha convencer. E isso não vai agradar a muitos. Isso não vai agradar o nosso inimigo das nossas almas. Ele vai tentar de tudo para que nós venhamos parar de realizar, de falar do amor de Deus, de proclamar boas novas. Por isso que vai vir as provas, vai vir as dificuldades, mas isso não é motivo para nós nos entristecermos, não é motivo para achar que vamos parar. Não, é motivo para nós nos alegrarmos e dizer assim, nós estamos incomodando o inimigo. Então vamos continuar a marchar, vamos continuar a propagar esse evangelho. Isso é motivo de alegria, para nossa alegria, porque nós estamos alegrando aquele que nos alistou, aquele que nos chamou.
Então, se nós estamos alegrando o Pai, se nós estamos alegrando o Filho, se nós estamos alegrando o Espírito Santo, isso é motivo de alegria para nós, porque nós estamos fazendo o que é certo diante dos olhos de Deus. Então, temos que continuar a perseverar, e nessa perseverança vai nos trazendo a paciência, vai nos trazendo a cautela de esperar o tempo certo, de esperar Deus falar no nosso coração, dizer a hora de agirmos, a hora de frearmos, a hora de guardar a nossa língua, a hora de ouvir mais e falar menos. Tudo isso é direcionamento de Deus para nossas vidas. Às vezes nós queremos sair, chutar, falar. Não, temos que esperar. Assim como Jesus disse: esperai-vos aqui, esperai ser revestido de poder. E aqueles que esperaram foram revestidos. E quando foram revestidos, eles saíram proclamando o Evangelho. E eles tiveram êxito, tiveram resultado, porque eles souberam esperar com paciência no Senhor, para que a palavra do Senhor viesse se cumprir. E quando nós esperamos esse tempo, nós adquirimos paciência em esperar no Senhor. Por isso que ele fala: meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de passar por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança. Perseverança quer dizer paciência e esperar, porque às vezes a resposta do Senhor não é do dia para a noite, não é no estalar de dedos, não é em alguns minutos, vai demorar. Assim como eles ficaram orando ali no templo, esperando, levou tempo, houve um desgastar, né, para esperar, a não esperar de qualquer jeito, mas esperar em espírito e de oração, buscar a resposta, buscar o revestimento, até que se cumpriu a palavra do Senhor Jesus. Ele fala diversas provações, por vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Ela não é por metade, não, ela é completa. A ação de Deus na nossa vida, nos trazendo paz, sabedoria, né, conhecimento, nos traz tudo isso. Porque quando nós temos essa ação completa, eu sei a hora de falar, eu sei a hora de ouvir, eu sei a hora de parar, mas não por mim, mas direcionado por Deus. Porque eu esperei a resposta, eu esperei com paciência no Senhor, para que Ele pudesse me direcionar, para que Ele pudesse me dar estratégias para como agir no meio às adversidades. Isso é uma ação completa. Porque se nós esperarmos pela metade, até um certo ponto nós vamos acertar. Mas se começarmos a agir por nós mesmos, não vai ter uma ação completa de Deus naquilo que Deus nos chamou. Porque em algum momento eu tentei agir por mim mesmo, por minha vontade, e não deu certo. Então temos que saber esperar no Senhor, para que essa perseverança, essa paciência venha ter uma ação completa na nossa vida, e que a obra do Senhor venha ter uma ação completa. A obra do Senhor não é pela metade. A obra do Senhor não é incompleta. Quando Deus chama, ou quando o Espírito Santo faz a sua ação de transformação em um ser humano, ele não faz pela metade. Ele faz completa, ele transforma, mas ele transforma de dentro para fora. É uma ação completa. Quando as pessoas olham e vê a diferença em você, em mim, naquele que foi transformado através do Espírito Santo. Por isso é que nós proclamamos esse evangelho, por isso que nós proclamamos as boas novas de transformação, para que o Espírito Santo venha transformar, para que o Espírito Santo venha convencer a humanidade, para que o Espírito Santo venha convencer você a vir ser transformado, para que você venha ser fonte de água viva. E assim, quando você falar, você vai manar água. E essa água vai ser a água que vai transformar pessoas. Assim como eu, você fomos transformados, você também pode transformar pessoas através desse evangelho. E quando ele fala que
a fim de que vocês sejam maduros e íntegros e sem lhe faltar coisa alguma. Porque o Espírito Santo, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, quando ele nos capacita, quando ele nos chama para a batalha, ele não nos deixa despreparados. Ele não nos entrega aí de qualquer jeito. Vai, batalha aí. Se der certo, tá bom. Se deu certo, tudo bem. Se der errado, é culpa tua. Não. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele nos entrega todos os equipamentos, todas as ferramentas para nós batalharmos. Mas as nossas ferramentas nós temos que todos os dias, como é que a gente pode dizer, temos que afiá-las, né? É a nossa oração, é a nossa busca, né, desse revestimento do Espírito Santo, é a meditação na palavra. Temos que estar afiados nisso para que ela venha ter a ação completa, né? Ser ter a ação completa em nossas vidas, para que, enfim, que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhe faltar coisa alguma. Se nós fizermos todas essas coisas, não vai nos faltar nada para que nós venhamos batalhar. Quando esse faltar nada não é faltar os bens materiais, é que não vai nos faltar motivação para continuar lutando em meio à adversidade, no meio à dificuldade, nós vamos continuar batalhando, continuar levando esse evangelho. Nas portas fechadas nós vamos levar esse evangelho. Vamos continuar, porque nós tivemos uma ação completa através do Espírito Santo. Por isso que Tiago orienta a igreja a não desistir do meio às dificuldades, no meio às perseguições. Não desistam, continuem lutando. Olhem para Cristo, que é a qual foi perseguido, mas não desistiu da sua missão, foi até o fim. Assim somos nós, temos que ir até o fim, levando esse evangelho. E quando ele fala aqui, se algum de vocês faltar sabedoria, peça a Deus. Essa sabedoria não podemos comparar com conhecimento. Conhecimento nós adquirimos, né, na leitura, em livros. Nós adquirimos conhecimento, mas sabedoria, a verdadeira sabedoria, nós só adquirimos em Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. Essa é a sabedoria que Deus nos quer dar. Ele quer dar a todos, mas temos que pedir, temos que ter essa humildade de dizer: Pai, eu não sei de nada, mas me direciona, me capacita, me fala como ir, como devo agir. É isso que Deus quer para que nós venhamos combater a sua batalha. Não com as nossas ferramentas, mas com a ferramenta que o Pai nos dá. Então não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, é do jeito que Ele nos direciona, é do jeito que o Pai nos manda nós irmos, mas Ele não manda nós despreparados. Ele nos equipa, Ele nos reverte, Ele nos direciona para que nós ir levar esse evangelho, propagar, batalhar no meio à adversidade, no meio de que qual seja a dificuldade, Ele nos manda, mas não nos abandona, não nos deixa só, não nos deixa sem nenhum tipo de defesa. Ele vai estar lá nos capacitando, nos defendendo, nos orientando, mas depende de nós buscar esse revestimento, depende de nós buscar essa sabedoria. Temos que nos desgastar em buscar essa presença. Não podemos ir de qualquer jeito levar esse evangelho. E não é qualquer evangelho. É o evangelho da salvação. É o evangelho da transformação. Boas novas. As novas de Jesus. Para que assim o Espírito Santo venha convencer a humanidade do pecado. E através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você venha ser novamente conectado em Deus. Para que você novamente venha ser chamado de Filho de Deus. É esse o desejo de Deus para cada um de nós. Ele não quer que nenhum de nós se perca.
Ele quer que nós venhamos ter a salvação. Ele quer que nós venhamos ter a transformação. Mas temos que dar o primeiro passo, que é reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, para que assim Ele venha agir dentro de nós, nos transformando. E uma transformação, como eu digo, de dentro para fora. De dentro para fora. Essa é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Essa é a ação de Deus na nossa vida. E é esse o meu desejo, é que o Espírito Santo venha alcançar vocês que ainda não reconheceram o nosso Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, que Ele venha lhe alcançar e venha lhe transformar. Não é placa de igreja que traz salvação. Não sou eu que traz salvação. Apenas trago a palavra do Senhor Jesus para que o Espírito Santo venha convencer você a se transformar, a querer ser transformado pelo Espírito Santo. É Ele que vai entrar na sua vida e transformar você de dentro para fora. É esse o nosso desejo, é essa a nossa intenção. Que você venha deixar o Espírito Santo agir na sua vida. E você que deseja ser fonte, busque a Deus, busque direcionamento de Deus. Se você, o que você não tenha, aquilo que você não tem ainda, peça a Deus, que só Ele que pode dar. E Ele quer dar a todos que pedem, a todos que vão até Ele buscar, se humilhar e dizer, Pai, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Eu quando preciso, ou eu sei que eu necessito do Espírito Santo na minha vida, em tudo que eu for fazer. Não é que eu queira, é que eu preciso. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Nós carecemos de Deus na nossa vida. Nós carecemos do Espírito Santo na nossa vida. Porque nós não somos nada sem Deus. Sem o Espírito Santo, sem Jesus na nossa vida, não somos nada. Só somos alguma coisa, só temos valor quando o Espírito Santo, Jesus, habita em nossa vida. Quando nós abrimos a porta do nosso coração e deixamos Jesus fazer morada. Essa é a palavra que eu tenho para trazer para vocês nesse dia e que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus e até a próxima.